Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha conduzir os nossos pensamentos, nossas palavras, nossos corações, nossos olhos, que o dia de hoje seja dedicado para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja santificado em nossas vidas. O nome dele seja santificado na sua vida. Não somente com palavras, mas sobretudo com atitude. Atitudes, porque as palavras são fáceis de falar, muito fáceis, mas as atitudes que devem acompanhar as nossas palavras sábias, as nossas palavras de sabedoria, de inteligência que Deus nos dá, tem que ser acompanhadas de atitude, que é isso que Deus quer. Isso é que significa santificar o nome dele. Não adianta a gente vir na igreja hoje, por exemplo, e ficar louvando, aleluia, graças a Deus, e cantando, e, enfim, sentindo isso, sentindo aquilo. Nada disso. Isso é bom, mas muito, mas infinitamente melhor é quando o nosso caráter, a nossa conduta, nosso comportamento, seja na igreja, seja em casa, seja na rua, no trabalho, na escola, onde quer que for, esse comportamento venha por si só, sem palavras, só o comportamento, venha santificar o nome do nosso Senhor, quer dizer, mostrar que somos separados, que isso quer dizer, santificar é separar. Isso que significa santificar. Você é separado do mundo do pecado. Você vive uma vida de acordo com aquilo que você crê. Nós todos, né? Então, que o dia de hoje seja gloriosamente para que o nosso Senhor Jesus seja gloriosamente, o nome dele seja santificado em nossas vidas. Agora, eu estava buscando, meu Deus, qual o texto, que palavra que a gente pode levar para as pessoas aflitas, feridas, cansadas, os que estão caídos, prostrados, porque os que estão bem, graças a Deus, mas a nossa preocupação é alcançar aquelas pessoas que estão feridas, desiludidas da vida, decepcionadas até mesmo com Deus. De repente você é aquela pessoa decepcionada, frustrada com Deus. Por quê? Até revoltada com Deus. Por quê? Porque você é uma daquelas pessoas que, como Asaf, o sacerdote, o profeta de Deus, ele era um homem de Deus. E apesar de ser de Deus, ele tinha um problema. Mas um problema grave, gravíssimo, que estava nos seus olhos. Veja só, ele mesmo, dada a sua sinceridade e pureza, ainda que os seus olhos fossem maus em princípio, para com tudo o que diz respeito a Deus e a sua obra neste mundo, apesar disso, ele era muito sincero, muito transparente. E isso que faz a gente admirá-lo. Porque ele, no Salmo 73,
ele começa dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus. Só Deus é bom. E realmente é. Deus é bom. Deus é bom para com Israel. Isto é, para com os limpos de coração de Israel. É assim que eu entendo o texto. Verdadeiramente, Deus é bom para com Israel. Mas, espera aí, Jesus censurou os judeus, que eram israelenses, os escribas, os fariseus, os saduceus, os hipócritas. Jesus disse: ai de vós, raça de víboras. Então não é com todo Israel. Deus é bom para com todos. Todos os que andam dentro da sua palavra. Mas Israel não era assim. Embora com vasto conhecimento de informações divinas, ainda assim ele não era de acordo com a vontade de Deus. Então o profeta diz: verdadeiramente Deus é bom. Isso eu não tenho dúvida. Para com Israel. Mas aí, peraí, Israel, todo mundo, todos os israelenses, Deus é bom para com todos. Só que nem todos atendem a essa expectativa da bondade de Deus. Aí ele acrescenta: para com os limpos de coração, os puros de coração. Aí ele deixa de falar de Israel e dos limpos de coração para olhar para si mesmo. Então, o profeta aqui está falando de si próprio. Ele diz assim no segundo versículo: quanto a mim, os meus pés, presta atenção, minha amiga e meu amigo, quanto a mim, o profeta falando, o homem de Deus, e ele era de Deus, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pouco faltou. Por quê? Ele mesmo diz: pois eu tinha inveja dos nécios. Imagina você, o profeta, o homem de Deus, tinha inveja dos incrédulos, dos ímpios, dos abomináveis. Mas ele tinha. Eu tinha inveja dos nécios. Quando via a prosperidade dos ímpios. Aí é que está o problema das pessoas e que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com os nossos olhos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Olha só, não é isso exatamente que as pessoas veem, os incrédulos veem, e até mesmo os crentes veem. Tinha inveja dos que eram ímpios, eram pecadores, mas eram prósperos. E os que eram justos, bons, fiéis, leais, eram pobres. É assim que eu vejo esse texto. Porque aí ele diz: porque não há apertos na sua morte. Quer dizer, os nécios, os pecadores, os que não temem a Deus, eles vivem na prosperidade e não têm apertos na sua morte. Mas firme está a sua força. É assim que ele pensava. Só que ele não estava na pele daqueles homens ricos que estavam morrendo. Ele não tinha consciência do que acontecia com os ricos na hora
da sua morte, porque eu me lembro de um político muito famoso que na hora da sua morte, na hora da sua morte, ele confessou: eu tenho medo para onde vai a minha alma. Eu tenho medo, eu estou horrorizado, porque eu sei que eu estou chegando ao fim e a minha alma está com medo, desesperada, porque eu não sei o que eu vou enfrentar do outro lado. Era um homem riquíssimo, poderosíssimo, mas na hora da sua morte ele estava assim. Ele disse: eu tinha inveja dos nécios porque via sua prosperidade e também via que não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Quer dizer, ele, o profeta, homem de Deus, um homem que era usado pelo Espírito Santo, ele tinha esse sentimento, ele carregava consigo essa frustração com Deus, logicamente. E diz mais, ele disse: não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Olha só que força. Por isso, a soberba, o orgulho, a prepotência os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles, está falando dos ricos, dos ímpios, os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Como esse homem de Deus, profeta, é dirigido pelo Espírito Santo, fala uma coisa dessa. Mas era a realidade, é a realidade. O que era a realidade naquele tempo é a realidade no tempo de hoje, porque os poderosos levantam o nariz e com as suas sobrancelhas bem altivas, eles passam um ar de que são os tais, são os todos poderosos. Mas tudo na base da corrupção, da mentira, do engano, tudo na base da sujeira, tudo na base do roubo, do furto. Então, o profeta está dizendo: poxa, eu tinha inveja dessa gente. Olha só, isso é muito forte. Como que um homem de Deus vai ter inveja dos homens do diabo? Como que um homem de Deus olha com esse olhar crítico para com aqueles que eram pecadores, eram contra Deus, inimigos de Deus, mas se davam bem aqui na terra, e os de Deus se davam mal, supostamente, aos olhos dele? Isso é muito forte. Eu vou repetir aqui o texto. É bom você ler o Salmo 73, mas com muito carinho, com muito cuidado, obedecendo a pontuação, cada palavra, para você pegar o espírito dessa mensagem. Porque o profeta Asaf, ele era autêntico, ele era de Deus, autêntico, e falou o que estava dentro dele. Porque isso aqui era o que estava dentro dele, mas não correspondia à realidade com Deus. Mas ele falava, ele colocou aí no escrito. E Deus usou esse homem para chamar a atenção de mim, de você e de todas as pessoas na face da terra que têm, talvez,
os mesmos olhos, a mesma visão com respeito a, entre aspas, injustiça ou injustiças de Deus. Porque os maus são ricos, se dão bem e até na hora da morte não sentem aperto. Mas os bons sofrem e até morrem desesperadamente, afligidos. Na hora da morte eles são afligidos. Mas olha só, vamos ler outra vez para você lembrar. Verdadeiramente, Deus é bom para com Israel, e é mesmo. Verdadeiramente, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Aí ele consertou. Para com os limpos de coração de Israel, naturalmente. Quanto a mim, ele está falando dele, os meus pés quase se desviaram e pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por quê? Porque eu tinha inveja dos nécios. Quando via a prosperidade dos ímpios, dos pecadores. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força até, digamos assim, na hora da sua morte. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Veja que a visão dele com respeito aos homens e Deus era torpe, porque ele via Deus assim, ele via a injustiça de Deus. Ele está falando aqui, ó, o Senhor é injusto, o Senhor tem sido injusto. Por isso que eu tenho inveja dos pecadores, dos ímpios de coração, porque eles cometem toda sorte de pecados e se dão bem. E eu que sou uma pessoa que vivo fora do pecado, que vivo longe do pecado, que vive longe do pecado, eu me dou mal. Eu tenho inveja deles, porque aqui na terra eles estão se dando bem e a gente que vive na santidade, nós não temos as mesmas regalias. Aí ele diz, estes homens pecadores são cercados pela soberba, pelo orgulho, prepotência, como um colar. Ele diz assim, por isso a soberba os cerca como um colar, sabe? A mulher coloca um colar bonito no pescoço. Eu sou contra a pessoa que faz isso, não. Mas ele está falando aqui assim, por isso a soberba, o orgulho, a prepotência, os cerca como um colar. Como um colar, sabe? Quando a pessoa coloca um colar, ela quer mostrar ostentação, poder, riqueza, vitória, conquista. Essa é a realidade. E abre bem a roupa para que o colar da soberba apareça. Vestem-se de violência como adorno, quer dizer, partem para a violência quando suas vontades não são atendidas, seus caprichos, suas cobiças não são atendidas. Esse é o pecador. Aí diz, os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus, quer dizer, blasfemam contra Deus. E as suas línguas andam pela terra, sabe? Ficam a falar mal dos outros. E ele aqui está fazendo exatamente isso. Por isso, o povo dele volta aqui. E águas de copo cheio se lhes
espremem. E eles dizem, como Deus sabe? Como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Há conhecimento, quer dizer, o Senhor tem conhecimento disso? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Olha só, ao ponto que ele chegou, à conclusão. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Quer dizer, eu tenho vivido com dignidade e olha só, eu sou um miserável. Eu vivo como um miserável aos olhos do mundo e de Deus. Eu vivo na miserabilidade, na pobreza, na injustiça, mesmo servindo a Deus. Ele diz, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Ele dizia que em vão ele tinha purificado o coração. E lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. O profeta Asaf estava mal, viu? Quando pensava, olha só, quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Quer dizer, só em pensar já foi doloroso. Até que entrei no santuário de Deus. E então entendi eu o fim deles. Quando ele entrou no santuário de Deus, obviamente o Espírito Santo fê-lo entender essa distorção ou estas distorções que acontecem aqui na terra, porque os ímpios, aparentemente, eles se dão bem, e os santos, os puros, os sinceros se dão mal. E isto, aos olhos do profeta, era uma aberração. Mas Deus é Deus, aleluia. Nosso Pai é grandioso. Ele sabe, Ele permite tudo isso que a gente tem visto, essas aparentemente distorções, para que nós venhamos considerar a sua santa palavra, os seus santos ensinamentos. Mas só quando ele entrou no santuário é que então entendia o fim daqueles que se dão bem mesmo no pecado. Aí ele diz, certamente tu, Deus, ele referindo-se a Deus, certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento. Como caem em desolação, quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Lembra daquela personalidade política que eu falei? Pois é, na hora da morte, ele se dava bem a vida toda. Enganava, fazia... Mas na hora da morte, ele estava no desespero, porque ele sabia que teria que encontrar com o justo juiz. Assim, olha, puxa vida, isso é muito forte.
Ele diz assim: como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Agora ele está falando de Deus com respeito aos ímpios. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Puxa vida, isso aqui é muito grande, muito forte. Eu rio, minha amiga, meu amigo, não gozando ninguém, nem para ninguém. Eu rio porque eu sinto um gozo na alma, porque Deus nos tem guardado desses maus olhos, porque isso é comum nos dias de hoje. Os maus olhos quer dizer os olhos invejosos, os olhos que têm inveja dos ímpios, os olhos dos santos que têm inveja dos ímpios, que vivem na corrupção, no roubo, na mentira, no engano, e cada vez mais na opulência, vivem na opulência, no orgulho, na prepotência, na arrogância, achando-se o rei da cocada, sabe? É isso aí. Amiga e amigo, muito forte isso aqui, hein? Muito glorioso, porque aqui nós temos um quadro da realidade dos dias de hoje, como foi no passado. Os ímpios aparentemente se dão bem, e os santos, os de Deus, os separados de Deus, aparentemente se dão mal. E por isso muitos ímpios não querem seguir a Deus, não querem nada com o Senhor Jesus. Por quê? Poxa, peraí, enquanto eu estou vivendo no pecado, eu estou me dando bem, eu estou conquistando, eu estou arrebentando. E o outro que vive na justiça, dos caminhos de Deus, com a Bíblia debaixo do braço, indo na igreja todos os domingos ou quartas-feiras, pessoa religiosa, eu vejo-os mal vestidos, eu os vejo sofrendo, uma fisionomia sofrida. Mas olha, eu não, estou me dando bem, eu estou arrebentando, mesmo vivendo longe de Deus. Então, claro, obviamente, enquanto o Espírito Santo não revela quem é quem dentro do coração, a pessoa fica cega. Mas o profeta Asaf, ele diz aqui, até eu pensava assim, até que entrei no santuário de Deus e então entendi o fim deles. Essa é a realidade. É uma tristeza imensa saber que os ímpios vão perecer por toda a eternidade. E os fiéis vão viver no descanso, no gozo do descanso divino por toda a eternidade. Mas palavras, talvez nossas palavras não alcancem os corações dos que vivem bem, são orgulhosos, são prepotentes. E há quem viva no lixão deste mundo, mas ainda de pé, né? Bem imponentes, porque não querem se inclinar perante o único e verdadeiro Senhor e Salvador. Mas, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa entra no santuário de Deus, ou seja, quando a pessoa entra no altar, sobe no altar de Deus e oferece a sua vida como oferta viva ao Senhor. Aqui está a minha vida, meu Pai. Eu não quero
viver mais para mim. Eu não quero curtir a vida, eu não quero sonhar os sonhos dos loucos, dos ímpios. Eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero realizar os teus sonhos e fazer a tua vontade. Por isso, eu coloco a minha vida, minha alma, meu corpo, meu espírito no teu altar como uma oferta viva. Seja feita a tua vontade na minha vida. Quando a pessoa verdadeiramente toma uma decisão assim, então Deus revela, Deus abre os seus olhos para que ela tenha consciência de que aqui na Terra, a gente decide a nossa eternidade com Deus ou a nossa eternidade nas trevas com dores e sofrimento, quando Jesus disse, ali haverá choro e ranger de dentes. Como que uma alma pode chorar e ranger os dentes? É porque essa alma, quando vai para o inferno, ela recebe um corpo que é indestrutível. O corpo neste mundo, a nossa carne, é destrutível, é destruível. Mas o corpo que a pessoa vai receber quando for lançada no lago de fogo e enxofre, não vai ser um corpo somente espiritual, vai ter um corpo físico, porque lembramos que Jesus, na visão, no entendimento lá, no caso de Lázaro e o rico, quando estava lá no inferno, ele olhou e viu, quer dizer, os seus olhos viram Abraão e Lázaro no seu seio. É isso aí. E então ele clamou, dizendo, Pai Abraão, aí não adiantava mais nada. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe na ponta do dedo a água e me refresque a língua. Quer dizer, lá no inferno, o rico, esse rico que Jesus fala, ele tinha língua. E ele disse, porque estou aqui atormentado nestas chamas, atormentado nestas chamas. Quer dizer, ele tinha um corpo que era indestrutível, que ele recebeu para poder estar lá no inferno. Não é esse corpo de carne e osso, não. É outro corpo. O corpo de carne e osso Deus nos deu de acordo com a terra. Foi da terra que ele construiu o corpo humano. Então a terra volta, o corpo volta à sua matéria-prima, a terra. Mas para viver lá no inferno, a alma tem que ter um corpo que vai sentir literalmente as dores do inferno, do fogo que arde com fogo e enxofre, o lugar que arde com fogo e enxofre, que é o lago de fogo e enxofre, que está reservado para os ímpios. Então, amiga e amigo, nós não estamos aqui para censurar, condenar quem quer que seja, absolutamente. Nós estamos aqui para falar o que está escrito. Leia o Salmo 73, nós vamos falar mais a respeito dele amanhã, provavelmente, se Deus assim o permitir. Mas esse Salmo 73 mostra a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, quer seja aqui neste mundo, quer seja no mundo vindouro. E aqui você tem consciência do que deve e do que não deve fazer. E isso
é uma questão de escolha pessoal, que o Espírito Santo venha conduzi-los ao altar para que os seus olhos espirituais, o seu entendimento, venham entender, compreender o fim de todas as coisas. O fim dos ímpios e o princípio dos que temem a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo, neste dia, venha abrir os seus olhos que ainda estão fechados. Talvez seus olhos tenham sido abertos apenas para invejar os ímpios, mas que os seus olhos sejam abertos para verem o fim dos ímpios e também o que está reservado àqueles que temem ao Senhor. Que o Espírito Santo faça isso. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que neste momento, enquanto essa pessoa está assistindo, participando desta live, ela venha compreender o plano da salvação para que ela venha ser salva. Abre os seus olhos, meu Pai. Abre os seus olhos para que elas venham entender a tua vontade para a vida delas. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, meu Pai, e agradeço. Amém. Deus abençoe todos vocês. E até logo mais ou até amanhã, que Deus assim o permite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.